Filipenses, capítulo 4, do verso 4 ao verso 5, ao verso 6. Não precisa abrir, né, que nós já decoramos, já ou não? Filipenses 4, de 4 a 5 já, né? Vamos lá? Filipenses 4, 4 e 5, e agora vamos decorar esse que está aqui, ó. Vamos lá? Regozijai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica e com ação de graças. Amém? Vamos repetir esse juntos? Você que ainda não decorou? Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graças. Obrigado, Pai, pela Tua palavra. Nosso desejo é inundar o nosso coração e alma com ela, para que o Senhor nos ajude no tempo difícil, nas adversidades, que nós possamos assim, nesse tempo, recorrer à Tua palavra. Nos ajuda a lidar com uma preocupação biblicamente e que o nome de Cristo seja honrado e glorificado. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós temos falado sobre, podeis assentar, preocupação, né? Como lidar com ela biblicamente, e temos dividido esta aula em dizendo de que o louvor, mais equilíbrio, mais oração é igual a paz. É igual a paz. Falamos muito sobre louvor e agora estamos falando sobre o equilíbrio. E a lição de hoje, irmãos, é o equilíbrio mediante o controle do pensamento. Equilíbrio mediante o controle do pensamento. É verdade, meus amados irmãos, que embora nós não possamos, ou muitas vezes não conseguimos controlar o nosso sentimento. É difícil de controlar o sentimento. Mas, indiretamente, nós podemos controlar o nosso sentimento lidando diretamente com o nosso pensamento. Uma vez que nós lidamos diretamente com o nosso pensamento, nós conseguimos lidar indiretamente com os nossos sentimentos. Então, aquilo que nós pensamos, ele tem ali um efeito muito grande no nosso sentimento, com o nosso sentimento. Um homem chamado Arnold Bennett, ele escreveu um livro, Como Nutrir-se 24 horas por dia. E Arnold Bennett, ele disse o seguinte, ele desafia o leitor a pensar em qualquer assunto todos os dias, pelo menos 15 minutos, sem permitir que a sua mente divague. Ele desafia, é um desafio de você pensar 15 minutos em um assunto, sem que a sua mente divague, vá para outro pensamento. Porque muitas pessoas, ela consegue meditar em tristezas, em assuntos tristes, pensar nesse assunto, no mínimo 15 minutos, ou então o dia todo, ou 24 horas. Muitas pessoas conseguem pensar sobre a preocupação muito mais do que 15 minutos. Passa dias e dias preocupados. Mas ele diz que poucas pessoas podem concentrar sua atenção em qualquer assunto digno ou positivo por 15 minutos sem que permita que a sua mente divague. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que é muito fácil a gente pensar
na tristeza e na preocupação, sem divagar a mente, sem ir para outro pensamento, do que pensar em algo positivo, no mínimo 15 minutos, sem que a nossa mente fuja e vá para outros pensamentos. E ele nos ensina que isso requer disciplina. Então eu desafio os irmãos a pensar mais em coisas boas, coisas dignas, do que encher, a mente, o coração com coisas que trazem tristezas, ou são tristes, ou vêm a trazer preocupação. O homem mais sábio do mundo, Salomão, ele nos assegura que nós somos aquilo que nós pensamos. Você é aquilo que você pensa. A vida da pessoa é resultado de seus pensamentos. O homem é o que pensa o dia inteiro. Aquilo que você pensa o dia inteiro é o que você é o que eu sou. Tanto que quando eu penso em algo o dia inteiro, eu acabo sonhando com aquilo. Não é verdade? Sonhei com aquilo porque aquilo foi o que eu pensei o dia inteiro. Abra sua Bíblia em Provérbios, capítulo 23, verso 7. Depois nós vamos voltar para Filipenses. Provérbios 23, 7. Quantos acharam Provérbios 23, 7? Provérbios 23, 7 vai dizer o seguinte: porque como imaginou no seu coração, assim é ele. Come e bebe, te disse ele, porém o seu coração não está contigo. E, meus irmãos, algo terrível. Aquilo que ocupa o nosso pensamento, ou o nosso pensamento dominante, de cedo ou mais tarde vai se exteriorizar na nossa vida. Se nós pensamos em algo triste, cedo ou mais tarde você vai estar com um semblante triste. Pastor John Haggai, ele escreveu no seu livro sobre uma experiência no início do seu ministério. Deixa eu ler para os irmãos. No início do seu pastorado, havia uma jovem senhora de 24 anos de idade, que mantinha uma expressão facial parecida com um agente de vanguarda de Cicrone. O que é um agente de vanguarda de Cicrone? É aquelas pessoas que nós dos Estados Unidos que gostam de filmar Cicrone. O agente de vanguarda é aquele que vai na frente. Imagine, ele está dizendo que a expressão dessa irmã quando chegava na igreja era como um agente de vanguarda de Cicrone. Cabelo todo esparafurado, o rosto todo. E ele continua dizendo: ela gostava de estar doente, sua casa era uma bagunça, a sua aparência geral era um campo de batalha. Quando saía da igreja depois do culto, ela apertava a mão com um aperto frouxo e dava vontade até mesmo de soltar a sua mão. E eu perguntava para ela: como vai? Então ela aproveitava a oportunidade para contar toda a história de miséria da sua vida. Então, o pastor John Haggai, ele decidiu o seguinte, ele aprende com esta mulher. Então ele decidiu: eu não vou perguntar mais como ela está. E todas as vezes quando terminava o culto e esta senhora passava na frente dele, ele apertava a mão dessa senhora com toda a força e dava o melhor do seu sorriso para ela. E ele dizia para ela: olha, a sua aparência está bem melhor. E ele dizia para ela: olha, me parece que você está se sentindo bem melhor agora. E os irmãos não acreditam. Ele conta que depois de alguns meses, a aparência desta mulher melhorou. Aparentemente, ela estava se sentindo melhor. O que aconteceu?
O pastor John Haggai, ele plantou uma semente no pensamento daquela mulher que tornou dentro da sua mente uma ideia dominante. E à medida que ela pensava, assim ela se tornava. À medida que ela se pensava uma pessoa que estava melhorando, uma pessoa que estava com uma aparência melhor, assim ela estava se tornando. Meus irmãos, isso não é pensamento positivo. Isto é o que o apóstolo Paulo nos ensina. O apóstolo Paulo nos ensina isso. Por quê? Porque se você pensar no medo, não espere que você vai ter coragem. Você vai ter medo. Se você viver a sua vida pensando que você que não vai conseguir avançar, não vai conseguir conquistar, se o seu pensamento é só eu não posso, eu não consigo, eu nunca fiz isso, você realmente não vai conseguir. Então, se você deseja vitória sobre a preocupação e sobre a ansiedade, é preciso mudar o seu pensamento. É preciso encher a sua mente com coisas que vêm do alto. Abra sua Bíblia em Filipenses 4:8. Filipenses 4:8. Paulo está terminando a carta aqui, meus amados irmãos, a carta de Filipenses, aos Filipenses, né? E o verso 8 ele vai dizer, quanto ao mais. Ele está dizendo o seguinte quando ele diz quanto ao mais. Meus irmãos, ao terminar esta carta, quero dizer uma coisa para vocês. Paulo está falando aqui. Eu quero que vocês firmem o pensamento de vocês em algumas virtudes, em algumas verdades. E agora ele vai dizer, vamos ler? Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso o que, meus irmãos? Nisso pensai. Nisso pensai. Ele está dizendo aqui de coisas dignas, aonde a nossa mente, o nosso pensamento deve pousar. É como aquele avião que vem no aeroporto e pousa no aeroporto. Ele está dizendo, a sua mente deve pousar sobre estas coisas. E a primeira virtude que ele fala aqui, a verdade. Tudo que é verdadeiro, tudo aquilo que é real, tudo aquilo que não é fantasioso. Vocês entendem isso? Muitas vezes vem coisas na nossa mente que vêm do nosso coração pecador, mas que não é verdade, vem dele. Muitas vezes nós pensamos de coisas que surgem do nosso medo, mas não é verdade. Muitas vezes nós pensamos em coisas que não é verdadeiro, que surge da nossa insegurança. E não é verdade essas coisas. É fruto do nosso medo, é fruto da nossa insegurança, é fruto do nosso coração pecador. Ele está dizendo, não, confie, encha a sua mente naquilo que você pode confiar realmente, daquilo que é verdadeiro, aquilo que não falha, aquilo que não vai te conduzir ao erro. Confie nessas coisas. Interessante que a verdade ela anda de mãos dadas com algumas outras virtudes. Veja que Efésios vai dizer. Efésios capítulo 6, 14. Efésios 6, 14. Quantos acharam? Efésios 6, 14? Amém? Diz assim, ó. Diz, estais, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade,
e vestida a couraça da justiça. Esse texto nós vamos ver, mas eu quero ver 4:24. Volta a sua Bíblia para 4:24. 4:24 vai dizer o seguinte: e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça. E quais são as duas companheiras da verdade? A justiça e a santidade. Elas andam de mãos dadas. Voltando lá para Efésios 6, verso 14, ele vai dizer: estáis, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Note que a verdade faz parte da nossa armadura do cristão. E nós já falamos sobre essa questão de cingir os vossos lombos. Nós falamos de Pedro, quando Pedro diz: cingir os lombos do vosso entendimento. E falamos ali de que eles tinham que cingir os lombos, né? Amarrar as suas vestes e dar um nó e colocar sobre os seus cintos. Por quê? Porque as vestes esvoaçantes atrapalharia o trabalho, atrapalharia a batalha. Então eles tinham que cingir os lombos, amarrar as vestes. Se Paulo está dizendo que nós devemos cingir os nossos lombos com a verdade, ele está dizendo que aquilo que não é verdadeiro vai atrapalhar você no seu trabalho, vai atrapalhar você na sua batalha espiritual, vai comprometer a sua fé, vai comprometer a sua caminhada. Mas ele não diz somente na verdade, ele diz tudo que é honesto, tudo que é respeitável, irmãos, tudo que é honrável, deve ocupar a nossa mente. Nossa mente deve ser ocupada com coisas sérias, com coisas dignas, com coisas íntegras. Existem tantas coisas frívolas aí neste mundo. Ele diz: encha a mente de vocês de coisas honestas, aquilo que é verdadeiro. Mas ele vai além, não é verdade? Tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo. Coloca a justiça na sua mente, no seu pensamento. Aquilo onde há retidão, as coisas honradas, aonde não há injustiça. Tem pessoas que só pensam na injustiça. Aquilo que vai de acordo com a justiça de Deus, com a palavra de Deus, isso é justo. Então eu vou pensar, eu vou ocupar a minha mente com estas coisas. Tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, e depois, tudo que é puro. O mundo, irmãos, é cheio de coisas vis, ruins, coisas sujas. E ele está dizendo: ocupe o seu pensamento, sua mente com pensamentos puros. Não com coisas que não são puras. Ele vai dizer tudo que é amável. Esta palavra amável aqui ele quer traduzir naquilo que é bom. Pensar em coisas boas. Bondade aqui também se traduz em paciência, em paz, em agradável, coisas boas que edificam nossa mente, nosso coração. Ele está dizendo: medita nessas coisas, considera essas coisas. Aquilo que é mal, aquilo que não vem da bondade, aquilo que é impaciente, aquilo que traz guerra, que traz paz, que traz discórdia, essas coisas você não deve ocupar a sua mente com essas coisas. E por último ele vai dizer: de tudo que é de boa fama. O que é de boa fama? Aquilo que traz boa repercussão. Boa fama é aquilo que merece elogio. Boa fama é aquilo que possa louvar e eu posso me alegrar nela. Isso é boa fama. Se algo que eu não possa haver uma boa repercussão, algo que não merece elogio, isso não deve ocupar o meu coração e o meu pensamento. Aí ele vai dizer: se há alguma virtude nisso. Esta palavra virtude, ele quer dizer para nós, se há alguma excelência moral e espiritual nisso. Se isso é adequado para o seu crescimento cristão,
se isso vai ser alimento para a sua alma, se isso é digno de louvor, o que ele vai dizer? Nisso pensai. Se é algo que vai trazer crescimento espiritual, que é algo que vai alimentar a minha alma, ele está dizendo, isso deve ocupar o seu pensamento. Lembra de Arnold Bennett? 15 minutos pensando naquilo que verdadeiramente vai trazer crescimento espiritual para a minha vida. 15 minutos pensando naquilo que vai alimentar a minha alma e o meu coração. Estas coisas sim, eu vou colocar o meu coração, a minha mente e o meu ser. Detalhe, quando Paulo diz, nisso pensai, isso não é só num caráter, amados irmãos, abstrato. Ele está dizendo nisso pensai, ele não está dizendo que estas coisas devem estar apenas no campo da mente. Quando ele diz nisto pensai, ele está pensando em propósito. E esse propósito será visto na esfera da ação. Porque quando você pensa nessas coisas, em tudo que é verdadeiro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, tudo que é puro, tudo que é justo, essas virtudes vai fazer parte da minha conduta diária. E não é isso que Paulo vai dizer para os filipenses? Volta lá para Efésios 5. Olha o verso 9, o que ele vai dizer. Por que Paulo vai falar isso aqui no verso 9? Ele vai falar isso porque ele exemplificava estas verdades, essas virtudes, na sua conduta diária. Por isso que ele vai dizer no verso 9, o que também aprendestes de mim, e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isso fazei. Ele está dizendo, gente, estas coisas é a minha prática diária. Eu penso naquilo que é verdadeiro, naquilo que é justo, naquilo que é honesto. O que você tem visto em mim, isso vocês devem fazer. Isso vocês devem praticar. Lá no capítulo 3:17, veja lá o que ele diz. Leiamos todos juntos, 3:17. Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado segundo o exemplo de que tendes em nós, pelos que assim andam. Ou seja, sede também meus imitadores. Quer dizer que ele vivia estas verdades, meus irmãos, no seu coração. E o que ele vai, quais são a última palavra do versículo 9? E o Deus de paz será convosco. Ou seja, o Deus de paz vai capacitar vocês a pensar, a controlar o pensamento de vocês. O Deus de paz vai fortalecer o pensamento de vocês nestas virtudes e nestas verdades. Amém? E eu quero concluir dizendo que nós devemos fazer discriminação. Nós devemos ser um povo que façamos discriminação. Que tipo de discriminação é esse? Nós devemos fazer discriminação dos hóspedes que vamos levar para a nossa mente. Tem pessoas muito infelizes porque eles não têm filtro aqui. Tudo que vê, tudo que pensa, tudo que ouve, com as coisas que ouve, isso aqui vai entrando e as pessoas não têm filtro. Faça discriminação de hóspedes que você vai hospedar aqui dentro. Hospede aqui dentro coisas que honre e glorifique ao Senhor. Não é isso que Davi fez? Olha lá, vamos até lá. Davi, ou melhor, Salmos 101. Salmos 101. Salmos 101. Esse salmo é maravilhoso, meus irmãos, assim como todos os salmos. Mas veja o que Davi vai dizer do verso 1 ao verso 7.
Como Davi tinha filtro para os seus olhos e para os seus ouvidos e para a sua mente. Eu vou ler para os irmãos. Cantarei a misericórdia e o juízo, a ti, Senhor, cantarei. Portar-me-ei com inteligência, olha só, no caminho reto. Quando virás a mim, andarei em minha casa com um coração sincero. Não porei coisa má ou coisa injusta diante dos meus olhos. Odeio a obra daqueles que se desviam. Não se me pegará a mim. Um coração perverso se apartará de mim. Não conhecerei o homem mau. Aquele que murmura, ou seja, aquele que difama do seu próximo às escondidas, eu o destruirei. Aquele que tem olhar altivo, ou seja, orgulhoso, e coração encoberto, ou seja, arrogante, não suportarei. Veja o que ele vai dizer, o verso 6, que lindo. Os meus olhos estão sobre os fiéis da terra, para que se assentem comigo, para que e o que andam no caminho reto, esse me servirá. O que usa de engano não ficará dentro da minha casa. O que fala mentiras não estará firme perante os meus olhos. Louvado seja Deus. É isso que nós devemos fazer. É colocar os nossos olhos, nossos ouvidos, verdadeiramente diante daquilo que está no caminho certo, que honre e glorifique o Senhor. Mas aquilo que somente traz prejuízo para nós, para a nossa mente, para o nosso coração, nós devemos ser como Davi. Isso eu não quero dentro da minha casa. Isso eu não quero na minha vida, que somente irá me prejudicar. Amém? Para concluir, meus irmãos, tenha seus próprios pensamentos. Guarda-se das influências negativas, de conselhos prejudiciais, até mesmo de pessoas bem intencionadas. Muitas vezes são conselhos negativos, são conselhos prejudiciais. Não deixe a sua mente aberta para influências negativas. Olhe para a palavra de Deus. Olhe para aquilo que vai edificar a sua mente e o seu coração. Estas coisas minam a nossa fé, a nossa paz e a nossa saúde emocional. Tenha pensamentos otimistas, seja otimista, olhe pela fé. Olhe sempre um copo meio cheio, não um copo meio vazio. Esse copo, os irmãos, está meio cheio ou está meio vazio? Meio cheio. Meio cheio é otimismo, meio vazio é pessimismo. Ah, esse copo está meio vazio, ele está diminuindo. Não, absolutamente, esse copo está meio cheio, só falta pouco para encher. Isso é otimismo. Temos que agir pela fé, crer no Deus que nós servimos, encher os nossos corações de coisas boas, coisas que edificam, coisas que vai trazer, acrescentar a nossa fé. Eu quero terminar contando a história de otimismo e pessimismo. Dois fazendeiros. Um era pessimista e o outro era otimista. O otimista dizia: que sol maravilhoso. O pessimista dizia: mas acho que vai queimar as nossas plantações. O otimista dizia: olha que chuva boa. E o pessimista: sim, mas eu acho que vamos ter uma inundação. Um dia, o otimista disse ao pessimista: você já viu o meu cachorro novo? Aí o pessimista: aquele vira-lata que você comprou? Me parece muito feio. Aí o otimista perguntou para ele, chamou ele: vamos caçar qualquer dia, só para você dar uma olhada?
Aí foram os dois caçar. E eles estavam caçando pato. Aí o otimista logo pediu para o seu cachorro: vá! Aí o cachorro foi, ele atirou no pato, o pato caiu. E o cachorro do otimista saiu para pegar o pato. O pato caiu na água. E quando o pato caiu na água, o cachorro entrou na água, não se afogou, não andou pelas águas. Foi, andou pela água, foi lá, pegou o pato e voltou com o pato na mão, sem afundar, andando sobre as águas. Aí o otimista perguntou para o pessimista: você viu isso? Aí o otimista disse: ele fez isso porque ele não sabe nadar. É mole o negócio desse? É mais fácil nadar ou andar pelas águas, sobre as águas? Meus amados irmãos, na força do Senhor, controle os seus pensamentos. Regule-os segundo a vontade de Deus. Tais pensamentos levarão você ao equilíbrio interior, que será um escudo para a preocupação. Coloque o seu pensamento para andar perante o Senhor todos os dias de manhã. Comece o seu dia orando, dizendo: Senhor, eu quero entregar os meus pensamentos ao Senhor hoje. Conduza os meus pensamentos, conduza a minha mente. Paulo vai dizer em 2 Coríntios 5,10, para nós levarmos cativo todo o nosso entendimento, o nosso pensamento a Cristo. Significa que nós devemos levá-lo à obediência a Cristo, submetê-lo ao controle de Cristo. Que Deus nos abençoe. Que o meu coração, que a sua mente possa estar repleto primeiramente da palavra. É tão lindo ver Romanos 12:2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quando nós renovamos o nosso entendimento, quando nós debruçamos diante da palavra, quando nós colocamos os nossos pensamentos em mente diante desse Deus, e Ele traz paz, Ele traz segurança, Ele traz alegria, Ele conduz a nossa mente e coração. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar em pé, vamos orar. Soberano e eterno Deus, muito obrigado, porque o Senhor sempre fala conosco. E esta área aqui é tão importante na nossa vida. A nossa mente, o nosso pensamento. Ó Pai bondoso, nos ajuda a levar cativo todo o nosso entendimento e pensamento a Cristo Jesus. Que o Senhor seja o primeiro a contemplar os nossos primeiros pensamentos do dia, e assim venhamos entregar ele ao Senhor, para que o Senhor cuide, para que ele possa andar perante o Senhor durante o dia. E todas as setas inflamadas no maligno, ó Pai, que venha tentar infiltrar na nossa mente, ó Deus, de coisas que não vêm do Senhor, nossa mente possa estar ali brindada, protegida pela Tua palavra e pelo Senhor. Pai bondoso, livra-nos do domínio da preocupação. Sabemos que é difícil não estar preocupados, mas que a preocupação não seja algo dominante e escravizadora da nossa alma. Que nós possamos lidar com ela de forma bíblica, assim como a Tua palavra tem nos ensinado, assim como a Tua palavra tem nos orientado. Ó Pai bondoso, abençoa os Teus servos que lutam com uma preocupação excessiva, lutam com a ansiedade. Ó Deus, até mesmo muitos outros que lidam com a depressão. Ajuda esses irmãos a levarem cativos todo o seu pensamento, ó Pai, ao Senhor Jesus. E venham encontrar refrigério e vitória nesta área em suas vidas. Assim oramos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém e amém. Antes de encerrarmos, Lucas, tem algum pedido, alguma gratidão? Muitas vezes eu chego em casa e eu vou ver o culto, eu vejo lá um monte de pedidos. Vê para nós.
Tem aqui um pedido de oração, ore por mim, Givaildo José Machado e Letícia Helena Ribeiro. Givaildo. Isso, Givaildo e Letícia Helena. Givaildo e Letícia Helena, vamos orar por vocês. Mais alguma gratidão, algum pedido? Não? Perfeito. Então vamos lembrar, irmãos, do Givaildo e da Letícia Helena. Pai Santo, irmãos que estão conosco distantes, mas estão cultuando ao Senhor conosco. Quero lembrar do Givaildo e da Letícia Helena, aquilo que eles precisam neste momento, que o Senhor possa contemplar a necessidade deste coração. O Senhor conhece todas as coisas. Ó Pai, assim oramos, entregando estas vidas ao Senhor, em nome de Jesus, o nosso Salvador.